Olá, meu nome é Simone e começa agora mais uma playlist de exercícios sobre derivadas parciais, tá? No exercício 1, nós temos: determine todas as derivadas parciais de primeira ordem da função z igual a f de xy, que é igual a ln de 2x mais 3y. Então, eu vou fazer uma breve introdução de como a gente resolve esses exercícios de uma forma geral e os requisitos que vocês precisam para entender derivadas parciais. Então, como é que nós vamos calcular as derivadas parciais? E o que vem a ser exatamente derivada parcial? Por que a palavra parcial? Então, vamos pegar aqui a função que está aqui no meu exercício, z igual a f de xy. Então, essa função tem duas variáveis, a variável x e a variável y, tá? Então, quando eu faço uma derivada parcial, tá? Que eu vou chamar aqui de df dx, com esse d aqui meio estilizado, meio curvo, tá? Eu estou derivando a função apenas na variável x. Por isso é uma derivada parcial. Ela tem outras variáveis, mas eu só estou derivando em relação a x, tá? E quando eu faço isso, quando eu derivo em relação a x, a outra variável, que no caso aqui é só uma, y, ela é constante. Eu tenho que encarar essa variável como constante, tá? Quando eu derivo em relação a y, então a variável x vai ser constante, tá? Bom, dito isso, vamos então ao que interessa. Quais são os pré-requisitos que vocês precisam ter para determinar derivadas parciais sem grandes dificuldades? Vocês precisam saber muito bem regras de derivação e, além disso, precisam saber muitíssimo bem regra da cadeia e, futuramente, em alguns exercícios dessa playlist, diferenciação de função implícita, tá? Então, sabendo isso, vocês sabem resolver qualquer exercício de derivadas parciais, porque, como vocês viram, é apenas calcular uma derivada simples em relação a uma das variáveis, tendo em conta que as demais permanecem constantes, tá? Vamos, então, ao nosso primeiro exercício. Então, nós temos f de x, y, tá? Igual a ln de 2x mais 3y. Então, vamos olhar para essa função e vamos calcular a derivada dela em relação a x primeiro. Então, eu vou escrever d dx, derivada parcial, e agora eu vou escrever a minha função f. ln de 2x mais 3y. Ok? Bom, aí, olha só o que eu vou fazer. Eu estou derivando em relação a x, então, o meu y, que tá aqui, ele é constante, tá certo? Então, se eu tô derivando em relação a x, eu vou focar a minha atenção no x. Onde é que está o x? Ele está aqui. Então, eu vou salientar essa parte, que é a parte que interessa para derivar, tá? As demais são constantes, eu não vou me importar com elas. Bom, então, vamos calcular essa derivada. Essa derivada aqui, ln de 2x mais 3y, essa derivada é uma aplicação da regra da cadeia, tá? Então, nós temos a função externa, que é ln, e a função interna, que é 2x mais 3y. Então, pela regra da cadeia, como é que fica? Fica a derivada da função externa, que é a derivada de ln, que é 1 sobre 2x mais 3y, vezes a derivada da função interna, mas nós temos que ter atenção que é derivada parcial em relação a x. Então, eu vou escrever isso aqui, derivada parcial em relação a x,
de 2x mais 3y, tá? E aí, novamente, o que eu tenho que me importar com esse 2x aqui, tá? Porque o 3y é constante. Então, isso vai ser 1 sobre 2x mais 3y, só estou repetindo essa primeira parte, vezes a derivada parcial de 2x mais 3y, que é a derivada de 2x, que é 2, e a derivada de 3y é constante, é 0, tá? Então, vai ficar só 2. Então, isso vai ser 2 sobre 2x mais 3y, tá certo? Gente, o que eu fiz aqui? Eu apliquei aqui a regra da cadeia, tá certo? Eu apliquei passo a passo. Eu não vou mais aplicar passo a passo nos próximos exercícios. Vou fazer diretamente, mencionando a regra da cadeia, claro, mas vou fazer de forma mais rápida, tá? Então, se você tiver alguma dificuldade, achar que eu tô fazendo o exercício muito rápido, aí você deixa nos comentários aqui do vídeo, que aí eu explico com mais detalhes, tá certo? Vamos fazer agora a derivada parcial de f em relação à variável y. Então, isso é a derivada em relação a y de ln de 2x mais 3y. E agora, quem é que a gente vai enxergar como constante? É o x. Então, quem é que interessa para a derivada é o y, que tá aqui, tá? Então, novamente, o que vai ser? Nós vamos aplicar a regra da cadeia. Então, a derivada da função externa, que é a derivada de ln, novamente é 1 sobre 2x mais 3y, vezes a derivada da função interna em relação a y, mais essa derivada dessa função em relação a y, aqui é uma constante, fica 0, e aqui fica em relação a y, e derivada de 3y é 3, tá? Então, isso vai ser vezes 3. Então, essa minha derivada é 3 sobre 2x mais 3y. Tá ok, gente? Então, se vocês tiverem alguma dúvida nesse exercício, se acharem complicado alguma coisa, digam nos comentários. Se tiverem alguma sugestão de um jeito mais simples de explicar, também podem deixar aqui nos comentários para mim, que eu agradeço muito, tá? Bom, mais para frente teremos mais exercícios desse tipo. Então, a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!